O regulamento da Movida é uma parte daquilo que poderíamos chamar a gestão da noite. E, portanto, o regulamento da Movida é algo muito específico. Escolheu-se seguir a metodologia de olhar para os contadores domésticos de água, portanto, que nos dão, rua a rua, uma ideia daquilo que são das pessoas que habitam nos centros onde está alojada a noite do Porto. E, portanto, nós percebemos que, de facto, nós temos uma grande concentração de contadores em apenas 5 artérias, do ponto de vista daquilo que é o mapa da Movida, que é a Rua da Picaria, Almada, Ceuta, Campo Machas de Pátria e Rua dos Mártires da Liberdade, isto. E depois, enfim, resolvemos colocar aqui a Rua de Setefeita e Passeio e Calçada das Virtudes nesta zona de impacto, porque apesar de não termos uma densidade tão grande, de facto, sentimos necessidade nestas duas áreas proteger a componente residencial que ali também existe. A outra questão relevante que se levantou, do ponto de vista de regulamento, foi a venda de bebidas fora dos estabelecimentos. Aquilo que se chama a venda de bebidas para posterior consumo na via pública. Nós temos um problema legal do ponto de vista da impossibilidade de restringir o consumo. Portanto, nós não conseguimos restringir, nós, município, restringir o consumo na via pública. Propomos que mercearias, garrafeiras e lojas de conveniência fechem às 21 horas em toda a extensão da Movida, ou seja, passa a não haver hipótese de ter mercearias, garrafeiras e lojas de conveniência abertas após as 21 horas. Os restantes estabelecimentos que estão localizados na chamada zona protegida, ou seja, na zona onde nós temos grandes problemas, têm que fechar à meia-noite. As esplanadas localizadas na zona protegida fecham à meia-noite também, exceto sexta e sábado, no chamado horário, enfim, chamemos primavera-verão, entre 1 de março e 31 de outubro, onde é permitido que fechem à 1 da manhã. Ainda no Porto, também na lógica do que já tem vindo a ser implementado, ações de sensibilização no espaço público, a medição de nível de alcoolemia, nunca numa perspectiva repressiva, mas apenas numa perspectiva de tomada de consciência, ou seja, o utilizador que está na noite e à meia da noite pode ir fazer o chamado teste do balão para ter consciência de quanto é que ele acusaria num teste de álcool, portanto, e quais são os níveis de álcool no sangue. Temos alguns exemplos, bons exemplos de políticas que têm sido levadas a cabo pelo próprio setor privado. Eu ponho ali um pequeno exemplo, mas que para mim é grande, e um grande exemplo que para mim é enorme. Portanto, o pequeno exemplo, alguns estabelecimentos da Movida não vendem shots. Isto é fundamental para combater o fenómeno do binge drinking. O binge drinking é o jovem que sai à noite e quer beber muito e muito rápido e beber bebidas curtas, que não dão grande trabalho, para atingir um estado de embriaguez elevado. Isto é das maiores causas de intoxicação. Nós temos alguns bares que, sabendo isto, não vendem shots. O grande exemplo é o do policiamento gratificado. Portanto, foi um projeto que decorreu durante 2 anos, com resultados maravilhosos, que queríamos muito conseguir voltar a uma segunda fase, digamos assim, deste projeto, que no fundo concretizou-se no facto os estabelecimentos, percebendo que a segurança pública é uma responsabilidade do governo, mas entendendo a falta de recursos da segurança pública, eles próprios, a seu encargo, contrataram policiamento para estar nas ruas da Movida. E isto fez, efetivamente, toda a diferença a variadíssimos níveis. Como sabem, a videovigilância, a primeira fase do concurso vai abranger exatamente estas áreas. Essa consideramos que é uma ajuda muito importante em termos da segurança da Movida, mas as coisas não se vão resolver por aí. Relativamente ao policiamento gratificado, esta é uma decisão da Direção Nacional da PSP. O Comando do Porto, por aquilo que eu percebo, não teria grandes problemas em autorizar o policiamento gratificado nestas ruas. Eu falei recentemente com a senhora Secretária de Estado, que conhece este tema bem e que já foi Secretária de Estado deste setor e conhece bem a cidade, no sentido de alertar e apelar para que o policiamento gratificado
fosse possível nestas artérias. Isto tinha várias vantagens. Tem vantagens, naturalmente, para os estabelecimentos, tem a vantagem de retirar alguns dos seguranças privados que estão nas portas dos estabelecimentos. Muitas vezes nós temos assistido a queixas relativamente a essas pessoas. Portanto, parece-me que aqui há um caminho a fazer e está a ser feito sobre o ponto de vista político. Também relativamente à questão da proibição do consumo de bebidas em partes do espaço público ou em horas no espaço público. Este modelo é um modelo que está em vigor em cidades, por exemplo, em Amsterdã. Há zonas da cidade em que é objetivamente proibido consumir no espaço público. As pessoas podem consumir, naturalmente, se estiverem num estabelecimento, se estiverem sentadas num bar, mas não podem andar e circular com garrafas. Esta situação é particularmente relevante. Porquê? Porque aquilo que aconteceu com as restrições, eu não vou comentar o tipo de restrições que foram feitas durante o Covid ou a duração, fomentou objetivamente o consumo de bebidas no espaço público a granel. E, portanto, era absolutamente imperioso que houvesse legislação que permitisse que as cidades, de acordo com determinadas zonas tampão, com o parecer, obviamente, da PSP local, pudesse definir que aqui não se pode beber ao ar livre. Aquilo que era uma competência, antigamente, dos governos civis, passou para o Ministério da Administração Interna e ainda recentemente, há uns dias atrás, há umas semanas atrás, como sabem, o Sr. Ministro da Administração Interna fez muito bem, mandou encerrar um estabelecimento em que tinha havido um desacato e em que tinha havido inclusivamente o tiroteio. Mas haveria outros estabelecimentos que, sem esse tipo de gravosidade de incidentes, nós gostaríamos que pudessem ser encerrados. Naturalmente, mais uma vez, não deve ser uma competência da Ana Cláudia ou do vereador ou do Presidente da Câmara, mas por parecer da PSP, tomar medidas preventivas quando se percebe que há um determinado estabelecimento que tem, quer pelo público, quer pelo proprietário, comportamentos desviantes e causa, de facto, é ovelha negra no meio de um rebanho. As propostas que aqui estão, claro que incluem alguns aspectos positivos e há um deles que eu já lhes disse pessoalmente, estou de acordo, que é a divisão por áreas e tratamento diferenciado dessas áreas, porque nem todas as zonas têm digamos, a população residente idêntica e nem em todas as zonas existem os mesmos problemas. O regulamento é uma peça de uma estratégia da noite do Porto. E, portanto, nesse sentido, nós pensamos que pode ser um bocadinho, ainda estamos a tempo de não fazer, mas pode ser um bocadinho perda de oportunidade não fazermos tudo ao mesmo tempo. Aliás, se tivéssemos feito isto de outra maneira, o regulamento decorria da gestão, da forma como queríamos gerir a noite e da estratégia para gerir a noite, e portanto, seria ao contrário. Deveremos tentar, o mais contemporaneamente quanto possível, rever o regulamento, de acordo com esta consulta pública, mas também pôr em marcha todos os mecanismos possíveis para chegarmos aos outros lados. Porque os outros lados são também compensatórios, ou melhor, são o equilíbrio, são os pilares onde assenta, digamos assim, aquilo que nós queremos regulamentar. E, portanto, há coisas que vão para o lado do regulamento, como, por exemplo, a criação de zonas amortecedor, como nós lhe chamamos, os buffer zones, conforme chamam outras pessoas, o Observatório do Lazer Noturno, o selo do espaço livre de assédio de que falamos, enfim, e sobretudo esta questão de ter uma comissão de gestão urbana que implique todos os atores de forma permanente e que possa avaliar permanentemente aquilo que estamos a fazer. Diríamos que as alterações propostas vão num sentido correto, vão no sentido de maior equilíbrio e de um conjunto de medidas que, enfim, quando falamos de um regulamento da Movida, falamos no essencial da preservação de um dos lados mais frágeis desta relação, muitas vezes conflituante, que são os moradores, e, portanto, é para isso que existe o regulamento da Movida, é para regular no essencial aquilo que é o direito ao descanso, aquilo que são equilíbrios no espaço público na medida da intervenção do município, aquilo que é a higiene urbana, aquilo que é o ruído, aquilo, enfim, tudo o que aqui foi dito, e, portanto, nesse sentido, é uma proposta que vem atualizar, melhorar aquilo que pré-existia e, portanto, vai nesse sentido no caminho correto. Do ponto de vista geral, estamos de acordo com aquilo que foram as soluções encontradas.
sobretudo no que diz respeito àquilo que consideramos que é a importância que a Movida tem para a cidade, para os empresários do setor, para os portuenses que frequentam com regularidade a Movida, para o turismo também. E sabemos que, à partida, também já aqui foi referido, não é fácil encontrar aquele justo equilíbrio entre a atividade comercial e os moradores, sendo certo que este é um regulamento que já tem alguns anos. Os regulamentos não devem ser imutáveis no tempo, devem ir acompanhando as alterações que ao longo do tempo a sociedade também vai tendo, e é importante que possam também ser encontradas algumas medidas de autoavaliação do regulamento, para que depois, futuramente, se possa ir adequando e até fazendo a avaliação destas medidas em concreto que venham a ser aprovadas e da sua eficácia depois no terreno.